Olá, meus amigos criadores de todo o Brasil, muito boa noite. Mais um programa Cavalo Árabe ao vivo para você, hein? Você já viu ali, né? Já viu na espera ali quem tá? Doutor Orfeu, esse será o nosso convidado de hoje. Vamos falar de reprodução nessa noite. Vai ser um papo muito legal. Nós recebemos aí todo o material que o Orfeu nos mandou. Pode colocar o Orfeu já na tela pra gente, por gentileza? Isso. Olha, eu fiquei analisando o material hoje à tarde. Eu sou uma pessoa que particularmente eu gosto muito de reprodução, né? E tudo aquilo que o Orfeu mandou realmente vai ser muito legal. Mas, antes de mais nada, eu quero dar boa noite para o meu amigo Orfeu Ávila. Tudo bem? Boa noite, Dudu. Tudo ótimo. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo. É um prazer poder contribuir aí com o programa, especialmente com a raça árabe e com os criadores de cavalo árabe. Maravilha. Bom, nós tivemos essa semana toda fazendo a propaganda, né? O Mário Zerlotti estaria conosco, ele teve um problema hoje, e então ele não vai participar do programa, vai ficar para um próximo, mas toda segunda-feira, né, nós temos um bate-papo, toda segunda-feira nós vamos falar de cavalo árabe. E a ideia desse programa, tá certo, da diretoria da BCCA, é justamente levar o conhecimento do cavalo árabe, é levar o conhecimento do cavalo árabe de esporte. Então nós começamos com a história do cavalo árabe, que foi o programa de número 1. Aí semana passada batemos um papo muito legal sobre morfologia, sobre halter, sobre como é o julgamento do cavalo árabe. E hoje nós vamos falar de reprodução. Mas antes da gente entrar no papo de reprodução, Orfeu, eu quero brindar, te pegar aqui, ó. Quero brindar com você, com todos os amigos criadores do cavalo árabe, com todos os amigos produtores de leite que estão nos acompanhando, já que eu coloquei em todos os nossos grupos, tá certo? Hoje é o Dia Mundial do Leite, esse alimento mais produtivo, esse alimento que realmente bate. Um Gatorade, por exemplo, foi feito até um exame em cima disso, é o melhor repositor de vitaminas e sais minerais de atletas de alto rendimento. É o alimento completo, é o leite. E de preferência, vamos tomar leite tipo A. Então, boa noite, feliz Dia Mundial do Leite. Ótimo, geladinho, tá uma delícia. Orfeu? Orfeu? Diga, Dudu. Quando você se formou e aonde? Eu me formei na Unesp, em Jaboticabal, e esse ano estou fazendo 3 anos de formado. Quantos anos? 30. Ah, rapaz, é um bom tempo, hein? E aí, quando você estava quando você estava na faculdade, o primeiro passo que você viu, falou, eu quero reprodução? Não, na verdade, eu sempre gostei muito de cavalo, desde pequeno, adorava montar, gosto ainda até hoje. E eu fui fazer veterinária por causa do cavalo em geral, não especificamente reprodução. Reprodução foi uma coisa que me atraiu logo que eu formei, e eu tive uma infelicidade durante a faculdade, que meu pai faleceu quando eu estava no meio da faculdade. Então, quando eu me formei, eu não tinha outra opção a não ser começar a trabalhar. E na época, o que tinha mais à mão era aras, né? Era clínica de aras e reprodução. No começo, até pensei em fazer uma residência no clube, mas tive que abandonar essa ideia. E aí comecei a trabalhar com reprodução logo cedo, desde que me formei. Maravilha. Inclusive o Dr. Mário Zerlotti, que está aqui conosco, cheguei a fazer estágios com ele. Na época ele era o veterinário do Carandá, do Paquito, né? E foi assim que eu conheci o Mário, através do André Carrascosa, que é um outro grande colega. Que legal. E hoje a Central Equina de Reprodução, aqui no Brasil, é a única credenciada para a Europa, para fazer embriões, venda de sêmen. Explica para a gente como é que é isso. Não, é para exportação de sêmen, é a única central credenciada para a comunidade europeia, para exportar sêmen.
Infelizmente, no momento, não está podendo ir nenhum material biológico para a Europa, em função do mormo ainda que não foi resolvido, né? Sei, entendi. Maravilha. Bom, então nós vamos começar com uma aula, né? Já que você está com 30 anos de formado, vamos ter uma aula desse material todo que você mandou para a gente aqui, para a gente aprender um pouquinho mais sobre transferência de embrião, tá certo? E depois eu vou querer entrar um pouquinho também na parte de sêmen, né? Como é para mandar sêmen para fora, como é para receber esse sêmen, tá certo? Certo. Então vamos lá, fica à vontade. A partir de agora a aula é sua. A conexão, eu não sei se está muito boa, Dudu. Acho que está aí com um delay um pouquinho grande. Você está me ouvindo bem? Não, estou te ouvindo bem, só está travando um pouquinho. Se a gente tiver algum problema, a gente faz uma nova conexão, não tem problema nenhum. Tá, ok, então. Então, na verdade, o tema que me pediram para abordar é a transferência de embriões em equinos, né? Eu procurei fazer uma coisa enxuta, que não ficasse aí maçante. O público é um pouco diverso, temos pessoas aí que são leigos no assunto, outras que entendem bastante. Então, eu vou tentar ter uma explanação que possa aí atender a todos, ok? Então, vamos começar a falar um pouquinho de transferência de embriões em equinos. Pode passar o próximo slide, por favor? Então, no Brasil, hoje, nós temos, por ano, por estação de monta, 45 mil TEs. O que significa 45 mil TEs? São coletados 45 mil embriões, né, positivos e ovulados, sendo que nem todos esses dão positivos nas receptoras, mas nós temos 45 mil embriões coletados no Brasil por temporada, sendo que 25 mil produtos são registrados, fruto da transferência de embrião por ano. O Brasil é o líder mundial nessa técnica. Próximo, por favor. Então, vamos falar um pouquinho das vantagens da TE. Se quiser pôr a tela cheia agora, por favor, que acho que está um pouco pequeno para as pessoas enxergarem. Então, a gente estava falando sobre as vantagens da transferência de embrião, né? Que você consegue tirar um número maior de produtos de uma doadora já comprovada. Você consegue, num primeiro ano, de uma doadora jovem que ainda não produziu, verificar se ela realmente vai passar todo esse potencial para os filhos, porque você vai tirar um maior número de produtos dela durante a estação, e com isso, num primeiro ano, você já pode verificar se ela realmente vai ser uma boa mãe e ter todo esse potencial de passar para os filhos o que ela já mostrou em pista e tal. Uma outra vantagem é que você pode utilizar vários garanhões, ou seja, você pode ter filhos de vários garanhões num mesmo ano, né? Então, tudo isso encurta muito o tempo de seleção, né? O outro ponto é o aproveitamento de doadoras que não levam mais a gestação a termo por algum problema, que pode ser um problema anatômico, um problema de uma infecção que ela não consegue resolver no útero, enfim, você pode manter essas doadoras, que comprovadamente são doadoras de muita qualidade, tendo produtos com a técnica de transferência de embrião. Então, eu acredito que é um melhoramento genético de uma raça em um menor tempo, né? Isso falando no aspecto técnico. O que a gente não pode esquecer nunca é que a seleção que tem que ser feita pelo criador é uma coisa fundamental, porque a TE é simplesmente uma ferramenta para que você tenha um maior número de produtos, possivelmente de maior qualidade, mas eles só vão ser de melhor qualidade se você utilizar realmente doadoras que produzam animais superiores. E a seleção tem que ser feita por parte do criador. Então, a ferramenta existe, mas o papel do criador na seleção do seu plantel é fundamental, né?
Com relação ao aspecto comercial, está mais do que comprovado que a transferência de embrião trouxe uma porta para que os criadores viabilizem os seus criatórios, né? Porque as principais doadoras que produzem animais acima da média, elas são sempre interesses de outros criadores em comprar óvulos, em comprar embriões já prontos, né? Então, nós temos hoje em todas as raças a utilização da transferência de embrião. Isso valoriza muito as doações, valoriza a venda de embriões. Então, no aspecto comercial, a transferência de embrião também foi muito importante para todas as raças. O próximo slide. Então, eu coloquei esse slide porque nós temos na transferência de embrião aí um tripé, né? Então, nada mais nós vamos fazer a cobertura ou a inseminação com semifresco ou congelado na doadora, acompanhar o ciclo, acompanhar a ovulação, e nós vamos retirar, né, esse embrião da doadora e colocar na receptora. Então, se nós não tivermos aí uma fertilidade desses 3 pilares aí, a tendência é que nós tenhamos um resultado ruim, ou seja, como é que fala? Uma fertilidade ruim. Então, esses 3 pontos têm que funcionar muito bem. O sêmen do garanhão tem que ser de qualidade, a doadora tem que ser fértil e a receptora tem que ser boa para que tudo aconteça de forma adequada. Além disso, a gente tem que destacar que a experiência do veterinário que vai realizar a técnica e a habilidade do veterinário que vai realizar a técnica também é muito importante. Então, o próximo slide, por favor. Então, os fatores que interferem aí no resultado da TE. Então, nós vamos falar primeiro na fertilidade da doadora. Próximo slide. Então, a fertilidade da doadora. Ou quando o veterinário vai trabalhar com ela, ou na central, ou no próprio Aras, o histórico reprodutivo é muito importante. Por quê? Com esse histórico, muitas vezes, a gente vai se ater a detalhes e antecipar aos problemas. Então, saber se é uma doadora que já está na reprodução há algum tempo, se ela produz embriões de forma fácil, ou se ela tem algum problema, por exemplo, acumular líquido pós-inseminação, problemas de ovulação, enfim, problemas que você pode manejar eles antes que eles aconteçam e no momento, muitas vezes, você vai descobrir isso e aí já é tarde, não dá para intervir naquele cio, né? Porque o objetivo de todo criador é que você tire o maior número de embriões dessa doadora no menor tempo possível. Então, cada cio improdutivo que essa doadora venha a ter é um tempo que você está perdendo. Então, o histórico reprodutivo é muito importante, né? Aí nós realizamos um exame clínico, então, ver o estado corporal da doadora, ver se ela, por exemplo, está obesa ou se ela está abaixo do peso, se as condições gerais dela estão de acordo, porque você pode tirar alguns subsídios desse exame clínico, né? Por exemplo, uma doadora que normalmente está acima do peso, mesmo comendo pouco, já te dá indícios de algum problema metabólico que possa interferir na reprodução. Se é uma doadora, às vezes, que tem uma claudicação violenta e tem dor, essa dor pode interferir no ciclo estral dela, no momento da ovulação. Então, são coisas importantes que, às vezes, a gente não costuma, o menos experiente não costuma prestar atenção, mas que pode te trazer subsídios para que você possa intervir no momento certo e ter sucesso. O exame ginecológico, a gente examina a genitália externa. O que seria a genitália externa? Ali os lábios vulvares, a posição da vulva, né? Se ela
está na posição certa, porque uma das coisas que podem acontecer, que a gente chama de pneumovagina, é a entrada de ar na vagina por uma má posição, uma má conformação da vulva. Isso leva a uma infecção e uma inflamação que pode interferir aí em todo o trabalho, porque pode caminhar para dentro do útero e causar uma endometrite, deixando improdutivo aí, a retirada do embrião, né? A genitália interna, então, som e também através visual, olhando se está tudo correto, se os 2 ovários estão bem, se ela não possui cistos, enfim, qualquer problema que venha existir. E aí podemos fazer outros exames. Então, uma citologia uterina, que é como se fosse um Papa Nicolau das mulheres, que a gente pode aí checar se existe algum processo inflamatório. Se a gente suspeita que pode ser um processo infeccioso e ter uma bactéria ou um fungo envolvido, a gente pode fazer um swab uterino para identificar isso. E podemos fazer até uma biópsia uterina, que seria um exame aí mais, vamos dizer assim, mais radical, que hoje em dia a gente faz menos, porque normalmente as éguas são para produzir embrião e não para ficar prenhes, né? E se você tem uma alteração aí da estrutura uterina em termos de glândulas, e você pode ter uma dificuldade do embrião se implantar e levar essa gestação a termo. Então, no caso de prenhez, a biópsia uterina talvez seja mais necessária. E podemos até fazer uma endoscopia uterina. Às vezes nós temos éguas que têm obstruções no útero, ou por tratamentos com produtos que produziram uma aderência, ou cistos muito grandes. Então, através de uma endoscopia uterina, nós conseguimos verificar tudo isso. Próximo slide, por favor. Aqui, só para vocês terem uma ideia da anatomia aí do útero, né? Então, tem aí os 2 cornos uterinos, os ovários, um de cada lado. O útero que está aberto ali, vocês podem ver ali que tá os cornos uterinos, o corpo uterino, a cervix, que é uma estrutura muito importante, porque ela comunica a parte da vagina, do vestíbulo ali da vulva, com o útero. E dependendo da fase que a égua está do ciclo estral, essa cervix, ela vai estar aberta ou fechada. E esse funcionamento dela é muito importante para todo o ciclo estral e para todo o trato reprodutivo da égua. É uma estrutura que é muito importante também se tomar cuidado no processo de coleta de embrião, porque ela é uma estrutura relativamente delicada e ela tem que manter a sua elasticidade, né? E no momento de se coletar o embrião, você coleta com ela fechada. Então, se você começa a utilizar sondas muito grossas, principalmente em potrancas novas, e manuseio inadequado, você pode, com o tempo, provocar uma fibrose. E aí ela perde essa elasticidade e perde esse poder de estar aberta no momento correto e estar fechada no momento correto também, ok? Próximo, por favor. Slide. Oi, Orfeu. Pessoal, então, esse slide... Oi, está me ouvindo? Isso, você já quer o vídeo já? Não, ainda não. Vou falar um pouquinho sobre esse slide aí, tá? Então, aqui do lado direito da tela é um corte do útero através de ultrassom, né? Então, o ultrassom ele faz um corte, a gente tem os cornos uterinos e o corpo. Quando a gente passa o ultrassom, é como se você estivesse fazendo um corte transversal. Então, você vê aí, durante a fase estral, né, que o hormônio que predomina é o estrógeno, tá? Então, para facilitar, vamos falar em 2 hormônios aí, o estrógeno e a progesterona. Então, nós temos a fase progesterônica e a fase estrogênica, tá? Então,
o útero, ele se modifica, a imagem dele, de acordo com a fase que a égua está. Nesse caso, vocês estão vendo na tela uma égua na fase estrogênica. Então, o útero aparece pregas uterinas, que é como se fosse um raio de bicicleta, né? E durante o início do cio, ele é menor, vai aumentando e diminui próximo à ovulação. Tá? Então, esse é o útero de uma égua que está próximo à ovulação, já está caindo o edema, que a gente chama, então essa quantidade de pregas está diminuindo, e do lado esquerdo da tela vocês estão enxergando um folículo pré-ovulatório. Ele começa, então, pequeno, durante o começo do cio, vai aumentando, e próximo à ovulação ele vai se deformando. Então, vocês podem ver que ele não está com os bordos certinhos, ele está todo irregular. Isso quer dizer que ele está próximo da ovulação. Isso é importante porque quanto mais próximo da ovulação a gente fizer a inseminação, principalmente com o sêmen congelado, maior vai ser a taxa de fertilidade. Pode pôr o vídeo, Dudu? Então, aí é o ultrassom no momento da ovulação. Tá vendo que o folículo está se desfazendo, né? E aí vai liberar os oócitos e você vê essa imagem. Isso está bem próximo da ovulação. A ovulação está acontecendo, ok? Próximo vídeo, Dudu. Próximo slide, por favor. Então, aonde tinha aquela... Não, é o anterior, por favor. O vídeo não. Tira o vídeo. Pode voltar um slide. Vamos voltar um slide, aí. Então, aqui, essa estrutura que vocês estão vendo, essa mancha branca, ela se forma no lugar onde estava o folículo, que é uma estrutura que chama corpo lúteo. Então, agora a égua vai entrar numa fase progesterônica, ou seja, esse corpo lúteo vai produzir progesterona, né, tá? E se a égua ficar prenhe, no caso de uma égua que vai gestar, esse corpo lúteo vai se manter, vão se formar outros corpos lúteis nos ovários, que são os corpos lúteis acessórios, que vão manter a gestação mais ou menos até os 120 dias, até a placenta ser capaz de produzir a progesterona e assumir essa produção de progesterona. Então, o corpo lúteo é muito importante. Mesmo na escolha da receptora, quando você vai fazer a transferência do embrião, porque se você tiver um corpo lúteo bonito, bem formado, e as características do útero de fase progesterônica, que é diferente do que nós vimos, quando é a fase progesterônica, a imagem é homogênea e não tem aquelas pregas, como o raio de bicicleta, né? E isso quer dizer que a égua está numa fase progesterônica e que existe uma taxa de progesterona boa pelo corpo lúteo presente e pela característica do útero. Inclusive o tônus uterino, quando você palpa, você sente ele firme. Isso quer dizer, no caso da receptora, é importante para você poder escolher uma receptora melhor para colocar esse embrião, né? Próximo. Antes de entrar no garanhão, então só colocando ainda sobre a doadora. Então nós temos que preparar o útero da doadora, a ovulação da doadora, para que esteja tudo adequado para, primeiro, ela receber o sêmen, ovular direitinho, né, tá? E tá apta depois para ser coletado o embrião. Então, falando da doadora, eu tenho que receber o sêmen e tá com o útero dela em ordem, sem nenhum problema, né, tá? Para que esse sêmen caia ali no útero e tenha condições de chegar até o ovário e encontrar ali, penetrar, né, na papila tubárica, encontrar o oócito e ocorrer a fecundação. Então, eu tenho que trabalhar a doadora para que ela ovule no momento certo e não tenha nada no útero que impeça esse espermatozoide de sobreviver ali e chegar no local para que ocorra a fecundação. Então, essa é a parte da doadora que é muito importante, tá? Então, agora vamos falar um pouquinho do garanhão e do sêmen. Não adianta nada eu preparar a doadora, controlar a ovulação,
né? E hoje a gente tem condições, através de alguns medicamentos, de mais ou menos prever o momento da ovulação. Então, quando a égua atinge um tamanho de folículo, como vocês viram lá, mais ou menos de 35 milímetros, nós podemos induzir essa ovulação. Então, a gente aplica uma medicação, né, que vai fazer com que ela ovule mais ou menos de 36 a 48 horas depois. Então, eu tenho mais ou menos como prever. E aí, se for um sêmen refrigerado, eu posso pedir esse sêmen, então, para que ele chegue mais no momento da ovulação. Então, normalmente, se eu tenho uma égua em estro, no cio, e um folículo de 35, vamos supor que eu vou fazer a indução hoje e vou pedir esse sêmen refrigerado amanhã, tá? Para que ele chegue e ela vai ovular aí mais ou menos entre 10, 12 horas depois da inseminação. Porque o sêmen refrigerado, se for um sêmen de boa qualidade, ele pode durar até 36 horas. Mas o ideal é que a égua ovule entre 12 e 24. Né? Porque se a gente fizer uma média de qualidade do sêmen aí, de vários garanhões, tem alguns que vão durar 12, tem outros que vão durar 24, tem outros que vão durar 36. Então, o ideal é que o mais próximo da ovulação possível. Então, o ideal seria aí no máximo 12 horas, vamos dizer assim, no caso do sêmen refrigerado. Próximo slide. Então, aí é mostrando uma coleta, e só para a gente falar do sêmen refrigerado. É muito importante a gente conhecer, quem está trabalhando com o garanhão, esse sêmen, antes de enviar ou antes de coletar. Por quê? A gente tem hoje condições de melhorar muito o sêmen se ele não for de muito boa qualidade, através de diluentes, através da retirada do plasma seminal com centrifugação, enfim, você pode conhecer esse sêmen e fazer alguns testes para ver quanto tempo ele dura com uma boa fertilidade, para que você possa trabalhar melhor esse garanhão, e aí enviar um sêmen de boa qualidade. E no nosso caso, muitas vezes receber esse sêmen de boa qualidade. Porque, como vocês viram lá, se eu trabalho a égua, faço a indução, tudo direitinho, e aí chega um sêmen de má qualidade, a minha chance de obter um embrião ou de obter uma prenhez fica muito reduzida. Então, se a pessoa já conhece esse cavalo com antecedência, já fez todos os testes, ele consegue trabalhar muito melhor esse sêmen e poder enviar um sêmen de muito melhor qualidade. Próximo slide. Acho que agora é o filme, né? Então, aí é um sêmen a fresco, de melhor qualidade. Se você quiser pôr a tela inteira, já está na tela inteira, né? Vocês veem aí que é um sêmen aí que tem mais de 75% de motilidade tranquilamente, né? Então, quando a gente recebe um sêmen com essa qualidade, a gente fica feliz, porque a chance da gente conseguir aí um embrião é muito maior. Nós já trabalhamos a doadora, ela está apta para receber, está próxima à ovulação, não tem nenhum problema no útero que possa impedir. Então, a gente fica contente. Agora, vamos passar um outro vídeo para vocês verem a diferença de um sêmen de boa qualidade e de má qualidade. Próximo, por favor. Então, olha a diferença de um sêmen para o outro, né? O vigor, que é a rapidez com que o espermatozoide se movimenta, você vê que é muito inferior ao outro. O número de espermatozoides que estão movimentando é muito menor que o outro. Esse tem muitas patologias, você vê espermatozoides rodando, você vê com cauda dobrada, cabeça isolada, ou seja, a chance de um sêmen desse levar a coleta positiva de um embrião é infinitamente menor que o outro. E isso acontece não poucas vezes. Porque, normalmente, aonde se está trabalhando esses garanhões, ou a pessoa que está coletando não é um veterinário, ou é um veterinário inexperiente, ou ele coletou naquele momento e não conhecia o garanhão e se depara com um sêmen assim, ele tem que enviar de qualquer jeito, né? Então, por isso que a gente tem que se antecipar aos problemas e conhecer os cavalos que a gente está trabalhando para não acontecer esse tipo de coisa. Porque o proprietário, como eu disse, ele quer o embrião positivo no menor tempo possível. E muitas vezes ele não sabe desses problemas que a gente enfrenta, né? Então é muito importante vocês terem conhecimento dessas coisas para ajudar os veterinários, né? Para que possam fazer um trabalho adequado.
Próximo, por favor. O sêmen congelado. O sêmen congelado tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Quais são as vantagens? As vantagens é que você pode ter o sêmen no local onde você está trabalhando com a égua, ele está congelado ali, e você vai descongelar no momento que ela ovulou. Então, você não precisa pedir o sêmen para vir de um outro lugar, induzir a égua e esperar o sêmen. Você vai induzir a égua e vai acompanhar a ovulação, como vocês viram naquele filme, e vamos colocar o sêmen logo depois que ela ovulou, né? Então, esse controle aí do momento da ovulação é mais fácil, né? Mais fácil, assim, ele é mais trabalhoso, porque normalmente você tem que palpar a égua com menor espaço de tempo, porque o sêmen congelado, ele tem uma vida menor do que o sêmen a fresco, do que o sêmen refrigerado. Então, o sêmen congelado, ele dura ali dentro do útero. Para você ter uma fertilidade boa, você teria que inseminar a égua no máximo 4 horas antes da ovulação e 4 horas depois, tá? Qual é a dificuldade? E é mais trabalhoso por quê? Porque normalmente o veterinário tem que ficar lá de plantão, palpando a égua, passando ultrassom na égua, para poder realizar essa inseminação próximo da ovulação. Enquanto que o sêmen a fresco, você tem um intervalo maior aí. Então, você pode inseminar ela 12 horas antes, ou até 24 horas antes, que você pode ter a prenhez. Mas corre o risco também de você pedir o sêmen e a égua não ovular. Então, aí vai existir todo um trabalho de motoboy, ou até mesmo de transporte aéreo, que é custoso, né? E para uma ovulação ineficiente. Porque se a égua não ovula, você não vai descongelar o sêmen. Então, você não vai perder esse sêmen e não vai ter esse custo com o motoboy e com o transporte aéreo. Então, essa é a vantagem do sêmen congelado. A desvantagem é que está deixando de existir, é que no passado as técnicas de congelação de sêmen, elas não eram tão boas como são hoje. Então, hoje você tem diluentes, tem outras substâncias que você pode selecionar os espermatozoides vivos, que são alguns coloides, enfim, tem uma série de ferramentas que o processo de congelação hoje, você consegue obter um sêmen de muito boa qualidade. E esse sêmen de muito boa qualidade, ele tem uma fertilidade muito parecida com o sêmen refrigerado, né? Então, deixou aí de ser uma grande desvantagem, né? A fertilidade, se você comparar um sêmen refrigerado de boa qualidade e um sêmen congelado de boa qualidade, eles estão muito próximos. Claro que o sêmen refrigerado, ainda a fertilidade é um pouquinho maior, mas é quase igual, né? Então, agora nós vamos olhar 2 filmes, um sêmen congelado de muito boa qualidade e um sêmen congelado de má qualidade, só para vocês verem a diferença. Próximo, por favor, o filme. Então, aí a gente vê aí um sêmen congelado, pós-descongelação, né? Que você tem aí 65%, 70% de motilidade. Então, é um sêmen de boa qualidade. Uma outra coisa que a gente pode dizer aqui, que a gente não faz só essa análise no microscópio, né? Isso aqui é uma das análises que a gente faz. A gente faz também aí a patologia, porque não basta o espermatozoide estar movimentando, ele tem que estar movimentando, tem que chegar até o ócito e penetrar no ócito. Então, ele tem que ter as estruturas todas íntegras, e aqui nós não conseguimos ver. Então, é feito um outro exame, que é um exame da patologia, que ela pode ser até com microscopia eletrônica, para verificar ainda mais apuradamente esses defeitos possíveis, e aí você vai ter uma ideia da efetividade desse sêmen, e uma previsão da fertilidade desse sêmen, né? Mas esse daqui é uma primeira análise que é muito importante. Esse sêmen, possivelmente, não vai ter muita patologia pela qualidade do movimento e da quantidade de espermatozoides vivos que a gente pode ver aí. Próximo, por favor. Então, esse é um sêmen de muito má qualidade, né? A gente vê aí que não chega a 20% os espermatozoides vivos, né? Tá? Possivelmente é um sêmen que foi congelado numa época que não existia
as técnicas que nós temos hoje, mas tem cavalos que são cavalos que congelam mal, por algum problema que ainda está sendo estudado, alguns fatores que podem influenciar nisso, né? Mas às vezes é um cavalo que o proprietário, o criador quer usar de qualquer forma, porque foi um cavalo espetacular em pista, ou é um cavalo espetacular em pista, enfim, e aí a gente tem que tentar, só que é uma tarefa muito difícil, né? E muitas vezes tem que existir aí uma cumplicidade do criador e do veterinário para entender esses tipos de coisa, porque a chance de você conseguir alguma coisa com um sêmen assim é muito menor do que o sêmen que a gente viu anteriormente, né? Mas, se o desafio é lançado, a gente tem que tentar, né? Então, podemos utilizar algumas técnicas nesse sêmen aqui para separar só os espermatozoides vivos, podemos usar uma técnica que nós vamos falar mais à frente, que utiliza apenas um espermatozoide, né? Mas vai ser uma tarefa árdua e difícil. Próximo, por favor. Bom, então nós tínhamos a doadora, temos o sêmen, vamos ter já a ovulação concluída, vamos torcer para que a fecundação tenha ocorrido, que esse embrião, então, desça até o útero da doadora e possa ser feita a coleta. Então, quando nós temos esse embrião aí na nossa mão, nós vamos ter que colocá-lo numa receptora. Então, a qualidade da receptora é muito importante, né? E, assim, eu considero que a receptora, num programa de transferência de embrião, é o calcanhar de Aquiles. Por quê? Você tem que ter um número adequado de receptoras para o número de embriões que você vai fazer, e não só ter esse número, mas ter esse número com qualidade, né? E isso é um custo grande, porque a receptora, ela come igual uma doadora. Então, normalmente, o ideal para cada doadora que você tenha, o ideal é você ter de 2 a 3 receptoras, para que no momento que você vai fazer a inovulação, ou seja, você vai colocar o embrião dentro da receptora, você tenha um número aí de 2 a 3 para você escolher a que está em condições melhores, né? Então, quando a gente faz uma seleção de uma receptora para entrar no banco da central, né, a gente faz um exame clínico também, como fazemos nas doadoras, e analisamos aí alguns aspectos físicos, que a idade e o tamanho. Então, a idade é importante porque é comprovado que éguas aí com uma idade avançada, a fertilidade cai, por uma série de fatores. Às vezes são éguas que já pariram muitas vezes, então você tem um útero mais penduloso, ele pode ter cistos, ele pode juntar líquido dentro do útero pós a ovulação. Então, a idade é um fator importante. E para as centrais de reprodução é importante porque quanto mais nova for a receptora, mais tempo de utilização ela vai ter. Nós costumamos comprar éguas no máximo até 8 anos de idade, porque a gente sabe que ela vai ter uma utilização aí de mais ou menos uns 4 anos, até os 11 ou 12 anos, né? Tá? Então a idade é um fator muito importante. O tamanho é importante por quê? Primeiro, o aspecto visual. O criador, quando ele recebe uma receptora grande, cachuda, ele já fica feliz, porque aquela receptora vai ter condições de ter um poto que vai crescer ali dentro do útero, e na concepção dele vai ter bastante leite, ou seja, o fator visual aí já influencia bastante. Mas, tecnicamente, o tamanho é importante dependendo das raças que você vai trabalhar. Então, se você trabalhar a raça árabe, por exemplo, que os animais são de médio porte, você não precisa de uma receptora tão grande quanto você vai trabalhar um BH, por exemplo, o brasileiro de hipismo, as raças de hipismo, que são cavalos aí com até 1,70 m ou mais de altura. Então, você não pode ter uma receptora aí de 1,55 m, 1,54 m, gestando um embrião de uma doadora de 1,70 m, né? Agora, não é só a altura. O que é importante nesse tamanho é a profundidade torácica, a caixa e ali a parte onde está o útero, porque ela tem espaço para que o potro cresça ali dentro,
né? Então, a altura não é só o fator, aliás, não é o mais limitante, e sim as proporções e a caixa toda da receptora, tá? Um outro aspecto importante é a habilidade materna, mas muitas vezes a gente não tem conhecimento dessa habilidade materna quando a gente compra essas receptoras, né? Então, a gente só vai ter esse conhecimento depois que ela já está na nossa mão e vai parir aí pelo menos 1 ou 2 vezes, né? Então, é uma outra coisa que os criadores têm que entender, que é uma coisa que às vezes foge da nossa alçada, né? O ideal é que a gente tivesse já essas receptoras parindo e testadas, etc. Mas isso é praticamente impossível, né? Tá? E a outra coisa, assim, às vezes o criador, você manda a receptora para o aras dele e ele, eu gostei tanto dela, você não pode me vender. E às vezes é uma receptora que a gente tem esse conhecimento da habilidade materna e ela tem uma boa habilidade materna. Então é muito importante o retorno dela para a central, porque é uma receptora que a gente tem o conhecimento já dessa habilidade materna, que ela pare bem, que ela dá bastante leite, que ela é carinhosa com o potro, né? Aí vamos para os aspectos ginecológicos. Então, a genitália externa é a mesma coisa e a genitália interna também. E aí nós podemos realizar os mesmos exames que a gente faz nas doadoras. Então, uma coleta de citologia, né, que é o Papa Nicolau, para ver se existe alguma inflamação ali no útero. A diferença é que na doadora a gente vai tratar, vai fazer todo o possível para que ela produza um embrião. No caso da receptora, muitas vezes a gente descarta esses animais, porque o objetivo é que elas tenham uma fertilidade máxima e que não tenha nenhum problema que vai influenciar negativamente no resultado final. Próximo, por favor. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia da sincronização da doadora com a receptora. Então, esse quadro aí, você vê que a gente colocou do D0, né, ao D10, tá? Então, o D0, como vocês estão vendo aí é o dia da ovulação, tá? A coleta do embrião. Então, a doadora é considerada, por exemplo, ela é ovulada, inseminada, o D0 é o dia da ovulação, e quando é o sêmen fresco, normalmente lá na central a gente faz a coleta no D8, tá? E quando é sêmen congelado a gente faz no D9. Não impede de você fazer no D7, do D7 em diante é possível sem problema até o D10, tá? Mas nós preferimos, em função do tamanho do embrião, da maior facilidade de manipulação desse embrião, fazer as coletas, realizar as coletas no D8 e D9, tá? A diferença do congelado para o refrigerado é porque como a gente coloca normalmente o sêmen refrigerado algumas horas, ou aí 10 ou 12 horas antes da ovulação, tá? Então, a gente considera a condição de fazer no D8, porque o embrião de um sêmen refrigerado, no D8, ele vem mais ou menos do tamanho de um D9 congelado, tá? Então, por isso a diferença do refrigerado para o congelado. Mas tem veterinários que coletam até no D10, porque não trabalham no domingo, não trabalham no final de semana, ou antecipam essa coleta para o D7. Quando o objetivo é de vitrificar o embrião ou congelar e não utilizar, não transferir ele no momento da coleta, então aí você tem que fazer uma coleta mais precoce, ao redor do dia 6 de pós-ovulação, tá? E aí a receptora, então a receptora é controlada, exatamente como a doadora, o cio dela, as características do útero, se ela não junta líquido, se ela não tem nenhuma inflamação no útero, é acompanhado ao dia da ovulação, para que a gente possa ter o momento da ovulação, e também a gente faz a indução da ovulação nas receptoras, tá? E aí nós vamos utilizar a receptora como a receptora que vai receber o embrião. Lá na central a gente costuma utilizar elas no D4 pós-ovulação, D5, D6 e D7, tá? Então é essa linha aí abaixo, né, que vocês podem ver com essas bolinhas amarelas, são os dias que a gente prefere utilizar essas receptoras. E aí nós vamos escolher aquela receptora que tiver uma melhor condição uterina, que tiver um melhor estado corporal, que tiver todas as características que a gente falou de uma fase progesterônica mais evidente, né, para transferir esse embrião, então,
ok? Próximo, por favor. Aí é um videozinho da coleta do embrião, tá? Então, é uma sonda, né, que a gente chama bivona, tá? Ela é colocada, existe um cuff lá dentro, a gente passa a cervix, não sei se vocês lembram daquele slide que eu mostrei da anatomia, então você atravessa a cervix com a sonda, infla esse balão e puxa, então ela trava ali dentro, tá? Aí, aqui ele está fazendo uma palpação retal para pegar o útero e poder sentir quando esse útero está cheio e fazer uma massagem para que o líquido que a gente utiliza, que é o Ringer lactato, né? Então, agora, isso aqui é uma coleta de uma via só, é a via aberta. Então, a mesma sonda que vai, volta o líquido. Então, foi jogado o Ringer lactato dentro do útero, agora ele está fazendo uma massagem para promover o refluxo desse líquido, que vai, então, passar por um filtro. E se o embrião vier nesse refluxo, vai ficar retido nesse filtro, tá? Essa proveta aí embaixo é para a gente poder medir a quantidade de líquido que entrou e saiu, né? Tá? E então, a gente faz esse procedimento de 3 a 4 vezes, tá? Dependendo, se a gente não está conseguindo tirar todo esse líquido, a gente chega a fazer, às vezes, até 5 vezes. E você pode até aguardar um pouquinho com o líquido lá dentro, que a própria pressão faz com que o útero faça uma massagem para expulsar esse líquido, então, né? Próximo, por favor. E daí, então, o lavado ficou retido uma pequena quantidade do líquido no filtro, é colocado esse líquido numa placa de Petri. Aqui ele está fazendo um banho ali naquele filtrozinho, para se ficou o embrião grudado na parede, para que ele saia dali e caia nessa placa de Petri, né? Aí ele vai colocar a placa de Petri ali na lupa, vocês estão vendo, para procurar o embrião. Ele está fazendo um movimento circular para que o embrião vá para o meio da placa de Petri e fique mais fácil de localizá-lo, tá? Próximo. Então, aqui do lado esquerdo, vocês estão vendo aí essas gotas, é um meio nutritivo, tá? Então, aqui no caso, no lado direito, vocês estão vendo o embrião no meio da gota, tá? E aí nós vamos passar esse embrião nessas gotas, que é um meio nutritivo. Além de nutrir esse embrião, você vai fazer uma limpeza, porque às vezes ele vem com algumas coisas aderidas, uns debris, alguma sujeirinha aderida, então é importante passar nessas gotas para fazer essa limpeza, e é um meio nutritivo, né? Próximo, por favor. Próximo, isso. Então aí, a lavagem do embrião, então é dessa forma, é com uma seringuinha com uma ponta adaptada, você puxa ele e joga ele de novo em cada gota daquela, para tirar qualquer sujeira que ele tenha aí aderido e passar no meio nutritivo. Próximo. E aí nós podemos classificar, aí é uma classificação lá do pessoal do Colorado, tá? Então, nós temos uma graduação para essa classificação, que vai de 1 a 4. Então, o grau 1 é um embrião de ótima qualidade, de grau 2, grau 3 e grau 4 ele vai reduzindo. A fase que a gente coleta o embrião é numa fase de blastocisto, né? Tá? Você pode ter um blastocisto inicial, que normalmente é por volta do D7 lá, do D8 já é um blastocisto expandido, e se for aí D6 ou D7, você vai encontrar uma mórula, que é uma fase antes do blastocisto, tá? O que acontece? Algumas éguas, por algum problema do desenvolvimento do embrião, às vezes até éguas velhas, por uma alteração, às vezes no útero, ou no próprio local onde ocorre a fertilização, esses embriões, eles demoram mais para desenvolver. Então, às vezes, quando você faz uma coleta e vem um embrião menor, isso é mais comum em éguas mais velhas. Mas isso também pode acontecer em éguas mais jovens, e às vezes a gente fica preocupado que pode ser um problema no desenvolvimento desse embrião, né? Tá? Ou
não foi controlado bem a hora da ovulação e você esperaria um embrião um pouquinho maior e ele vem menor em função de você não ter acompanhado o exato momento da ovulação. Então, isso às vezes acontece nas coletas de embrião com sêmen refrigerado, porque a gente não acompanha o momento exato da ovulação. E aí, a diferença aí de 12 horas, às vezes dá um tamanho menor ou maior do embrião e uma fase diferente. Uma outra coisa que pode acontecer na coleta é você obter oócitos que não foram fertilizados, tá? Então, o embrião é uma estrutura esférica, que quando você mexe ele, ele rola como uma bolinha de golfe, né? Ele até parece uma bolinha de golfe. E o oócito é como uma ficha, ele é chato. Então, quando você mexe com ele, ele não rola, né? Ele vira só de um lado para o outro. Então, nesse quadro aí, vocês podem ver abaixo do lado direito, são duas estruturas que são oócitos, uma mais ovalada e uma mais esférica. São 2 oócitos, né? Próximo. Aí são 2 embriões, um de grau 1 e um de grau 2 para 3. Então, o de grau 1, você vê que ele está todo esférico, a cápsula está preservada, né? Ele já é um blastocisto expandido. O blastocisto inicial, normalmente, ele é um pouco menor e a cápsula está mais descolada. Você vê, é uma estrutura não tão bonita assim como uma bolinha de golfe. Isso não quer dizer que ele está ruim. Lá no outro quadro dava para a gente ver, mas é um blastocisto inicial. Aqui já é um blastocisto expandido. E do lado direito a gente vê um embrião que teve aí um achatamento aí, na parte aí, mais ou menos aí acima, né? Vocês podem ver que ele está esférico e depois ele fica reto ali, né? Pode ter até tido uma ruptura da cápsula. O que a gente normalmente gosta de fazer nesses casos é deixar ele um pouquinho nesse meio, e algumas horas, ou até de um dia para o outro, e na maioria das vezes ele melhora. Hoje a gente tem alguns meios nutritivos que ajudam que isso aconteça, né? Tá? Para que na hora da inovulação ele possa estar numa melhor qualidade. Próximo. Aqui é o material da inovulação. Tem gente que trabalha com a própria pipeta de inseminação para inovular o embrião. Lá a gente trabalha com a bainha azul, que é essa estrutura que está no interior desse plástico. Vocês podem ver que tem aí um canudinho aí azul ali. Então, vai ser colocado ali uma paletinha que o embrião está dentro, que vai dentro dessa bainha azul, e essa estrutura de ferro, essa haste de ferro, é o inovulador, que ele tem uma parte oca e uma outra que entra dentro. Então, aí empurra o embrião que sai lá na ponta da bainha azul. E essa caixinha branca é a camisa sanitária, que a gente veste essa camisa na bainha azul, para que quando você passe pela vagina, pelo vestíbulo, que é uma zona mais contaminada, não contamine essa estrutura que vai entrar dentro do útero. Aí quando você chega na cervix, relembrando aquela foto, você rompe a camisinha e quando você entra dentro do útero, você entra só com a bainha azul, limpa, sem ter passado em contato por essa zona que é mais contaminada. E aí joga o embrião lá dentro. Próximo, por favor. Então, aqui, falando da inovulação do embrião na receptora, primeiro está escolhendo a receptora com ultrassom. Então, a gente passa o ultrassom para ver, e o útero tem que estar com uma imagem homogênea, não pode ter aquelas pregas uterinas, porque ele tem que estar na fase progesterônica. A gente tem que ver a presença do corpo lúteo. A cervix, ela fica fechada, então ela tem um tônus maior, você sente como se fosse um charuto, a cervix, né? Tá? E aí já fazendo a inovulação. Então tá vendo a haste, ele vai empurrar, olha lá, ó, ele já tá com a bainha azul dentro do útero e empurrou e jogou o embrião lá dentro. E agora retira, né? Próximo. Antes de falar aí da produção in vitro, Dudu, se você quiser, tiver alguma pergunta, tá muito... Só eu falo, acho que isso é chato às vezes, eu não sei se tem gente que queira fazer alguma pergunta ou algum outro assunto dentro da transferência de embrião, e aí a gente fala um pouquinho da técnica de ICSI. Não, Orfeu, tá perfeito. Eu só não interrompi porque eu, como muitos que estão mandando mensagem para mim aqui, curtem também,
entendeu? Justamente para você não perder o fio da meada. Eu tenho algumas perguntas, tenho do Elias Valim, lá de Cuiabá, do Silvinho Barbosa, de Belo Horizonte, do Cezinha, que pegou as perguntas através do Instagram da BCCA, do Facebook. Você fica à vontade, a aula hoje à noite é sua. Quer que eu faça as perguntas agora, depois você sim, entra no vamos. Mix? Eu acho, é melhor. Tá bom, então a primeira que o Cezinha me mandou, de Xostil Monteiro. Quais as maiores particularidades que eles acham ter nas éguas árabes em relação ao acompanhamento reprodutivo? Dudu, é assim, a égua árabe, como raça, é uma égua bem fértil, é uma égua resistente. O problema que eu vejo muitas vezes é centros de treinamento e pós-treinamento para halter. Isso no caso do árabe, porque o objetivo maior dos criadores na raça árabe é o halter, mas isso acontece também nas éguas de hipismo, enfim, a fase de reprodução, se possível, teria que ser a fase de reprodução. Normalmente a gente quer trabalhar as duas coisas. Então, as éguas que às vezes estão em treinamento para o halter estão sendo coletadas, né? E o estresse é um fator que interfere muito na ovulação, na produção do embrião. Então, isso é um problema que a gente enfrenta. Às vezes, éguas que saem do centro de treinamento e vão para a reprodução, você tem uma dificuldade inicial delas ovularem, elas produzem muito mais cios anovulatórios, e eu acho que isso é muito em função, primeiro, de medicações que elas tomam para isso, que é normal tomar, e também pelo estresse, né? Mas a gente tem que conciliar as duas coisas, porque o objetivo, se elas também não participam do halter, se elas não aparecem, elas não vão se valorizar. Então a gente tem que entender isso e tentar manejar isso. Mas de uma maneira geral, são éguas extremamente férteis, resistentes, que não tem muito problema. Tem um problema inicial por conta disso, então tem que se tomar muito cuidado, porque elas normalmente são relutantes a entrar no tronco, como toda a potranca, mas no caso do árabe, em função de todo o treinamento, elas são mais estressadas, né? Então esse cuidado que você tem que tomar. Olha, uma pergunta muito legal aqui do Silvinho Barbosa, lá do Rancho Arábico de Nova Lima, em Minas Gerais. Grande abraço, Silvinho. Dudu, boa noite ao Orfeu, tá muito legal. E eu gostaria de saber como podemos determinar se uma receptora tem um bom colostro, ou seja, se a mesma tem capacidade de fornecer anticorpos ao neonato. Podemos ter uma receptora com idade adequada, tamanho adequado, mas que o colostro é ruim e o neonato será mais suscetível a doenças como rodococcus? Olha que pergunta boa. Sim, então, foi como eu falei da habilidade materna, né? Podemos encaixar que a produção de colostro seria uma boa habilidade materna. Então, a égua é dos animais domésticos que menos passa anticorpos pelo sangue via placenta. Então, todo o anticorpo que o potro recebe, ele recebe via colostro, que a gente chama a imunidade passiva, né? Então, é muito importante isso que o Silvio falou. O que a gente pode fazer é, se o parto for assistido, logo depois do parto, coletar um pouquinho do colostro. Então, visualmente, já dá para você ter, vendo o aspecto, ele é grudento, de consistência espessa, normalmente é um amarelo mais forte, e às vezes ele não é um amarelo mais forte, ele é meio transparente, mas é bem grudento na mão. Então, isso dá um indício do colostro ser bom. Depois, a gente tinha antes umas análises que você tem que adaptar, porque agora não é fácil, que era uma coisa que chamava colostrômetro, que você conseguia, na hora, misturando numa placa um pouquinho do colostro com uma solução, você vê se esse colostro tinha boa qualidade ou não. Aí, você tem que dar um tempo para fazer uma análise mais acurada, depois que o potro mamou, né? Mas, logo aí nesse começo, voltando,
se você vê que a égua não produz colostro, que é já leite, né? Porque às vezes acontece, a égua começa a ter uma lactação precoce antes do parto. Essa lactação precoce também pode ser um indício de algum problema infeccioso, né? Que esse potro já vai nascer com alguma alteração. Então, isso tem que acender, aí vai ser um parto que deve ser assistido e acompanhado, porque você pode ter um potro com problema. Então, essa lactação precoce, ela pode ser problemática. Além do que, você não vai ter colostro. Então, o ideal é que você tenha um banco de colostro na fazenda. Então, se o parto é assistido, você pode, por exemplo, deixar o potro mamar primeiro e depois você tira 1, 2 mamadeiras, você vai congelar e você pode ir fazendo esse banco de colostro para que você tenha quando necessário. O colostro, ele só funciona se ele for administrado, ou o potro mamar, ingerir, aí no máximo até 18 a 20 horas. Porque as imunoglobulinas, elas têm um tamanho grande. O potro, quando nasce, ele tem uma mucosa intestinal que permite essa absorção. Passado essas 16, 18 horas, essa estrutura da mucosa, ela se altera, então o colostro não consegue mais absorver, o intestino não permite a passagem dessas imunoglobulinas. Então, após 18 horas, você já tem que partir para uma outra solução. E o ideal é que, se você não tem um parto assistido, ou que você está desconfiado, se o colostro foi suficiente ou não foi, se essa égua tinha colostro ou não tinha, 24 horas depois do parto, você coletar o sangue, né, e fazer um teste para ver se houve absorção de imunoglobulinas ou não. Então, esse teste tem um kit, que acho que está disponível ainda no mercado para se comprar, tá? E aí você faz esse teste e você consegue visualmente, através de uma tabelinha que tem lá, você pinga uma gota, é um quadradinho que tem 2 buraquinhos, é um exame que você faz. E aí ele vai dar uma linha mais evidente ou não, né? E você consegue, inclusive, classificar. Então, o ideal é que seja maior que 800 miligramas. Se der menor, por exemplo, entre 800 e 600 é uma boa transmissão de imunidade passiva. Se for de 400 a 600, ela não foi muito boa. E abaixo de 400, ela foi ineficiente. Então, aí, nesses casos, você tem que intervir. Se já passou o momento de você fazer o colostro, que já vai ter passado, porque esse exame você vai fazer 24 horas depois, aí você tem que lançar a mão no plasma, né? Que você tem disponível no mercado, ou você pode coletar da própria mãe e processar ele, simplesmente deixando decantar, e só utilizando o sobrenadante, tá? E fazer no potro. Aí você pode fazer de 500 até 1 litro de plasma e repetir o exame para ver se foi suficiente para que o potro tenha uma imunidade. Isso é fundamental, porque, como o Silvio falou, não só o rodococcus, nessas primeiras horas de vida nem vai ser o rodococcus, mas vai ser outras bactérias, porque ele vai estar predisposto a contrair qualquer infecção, porque ele não tem imunidade para nada, né? Ele é totalmente imunodeficiente, se ele não ingerir essas imunoglobulinas, tá? No caso do rodococcus, só para completar, no caso do rodococcus, ele costuma vir um pouquinho mais tarde, por volta dos 20 dias, 30 dias de vida, né? E aí, no caso do rodococcus, precisa ter um manejo bem adequado, tá? E a fase aí crítica é quando você tem uma queda dessa imunidade passiva, que foi adquirida com a ingestão do colostro, e o potro começa a desenvolver a própria imunidade dele, que acontece aí por ao redor dos 20 dias de vida. Maravilha. Bom, ó, o Elias Vanin, lá de Cuiabá, um grande abraço. Se tem um cara apaixonado no cavalo árabe no Mato Grosso, é ele. Ele te pergunta assim, éguas muito gordas podem ter alguma complicação no pré-parto ou no parto? Então, éguas muito gordas, você tem que abrir o olho para alguma alteração metabólica. Então, pode ser uma hiperlipemia, pode ser uma diabetes, pode ser uma síndrome de Cushing.
são meio parecidas, com exceção da síndrome de Cushing, às vezes você pode ter um aumento de pelo, mesmo fora da época fria. Você vê um animal muito peludo, em éguas velhas isso não é incomum acontecer, éguas muito velhas, então você vê um animal muito peludo e às vezes obeso. Você pode ter gorduras localizadas, então no pescoço, ali na base da cauda. Isso é um indício de alguma alteração metabólica que tem que ser checada através de exames. Então, no pré-parto, sim, pode causar problema, pode não ter leite suficiente, às vezes pode até abortar, né? Então, tem que investigar o que é. O ideal é que a égua vá engordando, né? Chegue no parto numa condição não obesa, mas numa condição corporal de uma égua saudável e não com acúmulo de gordura. Maravilha. O Henrico, né, que é vice-presidente de fomento da BCCA, sobrinho do Júnior do Aras de Iguatemi, ele quer saber o seguinte, que com o frio as éguas dificultam mais a ciclagem. Perfeito. Se no frio colocar elas na luz, melhora ou não o ciclo? Sim, é assim, a égua, na verdade, ele é um animal poliéstrico estacionário, ou seja, ele depende da luminosidade para ciclar, né? Aqui no nosso estado, a gente não vê isso com muita evidência, mas, por exemplo, nos estados do sul, isso é mais evidente, apesar que agora a gente está tendo frio, aí 7 graus, 8 graus, alguns lugares até menos, né? Então, é assim, o que acontece? Você tem, no solstício de inverno, tá? Que é o dia mais curto do ano, tá? Que seria o ideal que antes desse dia você faça esse programa de luz. O programa de luz ele pode ser feito para você antecipar que a égua volte a ciclar, né? Porque normalmente elas começam a voltar a ciclar, principalmente éguas que estão a campo, não estão em cocheira, lá para fim de agosto, setembro, porque os primeiros cios, normalmente, eles são improdutivos. O ovário começa a ter vários folículos pequenos que não aumentam e não chegam a uma ovulação produtiva. Isso passa a acontecer quando a luminosidade começa a aumentar, né? Então, se você for fazer um programa de luz, o ideal é que você comece 10 dias antes do solstício de inverno, né, que é o dia mais curto do ano, e você faça, então, por exemplo, uma luz, por exemplo, hoje, normalmente 5h30 já começa a escurecer. Então, você começa a acender uma luz por volta de 6 horas, 5h30, 6 horas, e deixa aí até 8 horas. E pode ir até aumentando, para que vá aumentando essa luminosidade, e aí ela vai entendendo como se fosse uma coisa natural, ou seja, você está antecipando uma estação do ano, produzindo dias mais longos, e isso vai provocar um estímulo na pituitária, que vai desencadear toda uma cadeia hormonal para produzir ovulações efetivas, né? O que acontece normalmente, Dudu, é que éguas que ficam em cocheira, aqui no nosso estado, muitas vezes elas não param de ciclar, né? Por quê? Porque elas entendem, o organismo tem um estímulo aí luminoso e não tem tanto frio, porque em alguns lugares a cocheira fica acesa até a noite, e elas continuam ovulando. Não é um número muito pequeno aqui no nosso estado, né? Em estados que você tem as estações mais definidas, isso já é mais complicado, um grande número de éguas param de ciclar. O mesmo acontece no final da estação, que é agora que nós estamos passando, ou seja, o dia está encurtando, então nós estamos tendo um menor período de luz, e as éguas começam a entrar, elas estão como é que fala? Na fase do final da estação. Então, elas começam de novo a produzir vários folículos e, às vezes, folículos anovulatórios, até parar de ciclar. E aí elas entram na fase de diestro, que a gente chama, estacionário, que é do período da estação de inverno. Maravilha. Ó, o Cezinha, né, do Arascatu, que está fazendo a parte das redes sociais
da BCC Árabe no Instagram, no Facebook, fazendo uma contribuição muito legal. Todas essas artes, né, que a gente tem mandado, o Cezinho que tem feito. Ele teve mais uma pergunta que veio pelo Instagram, do Araújo de Carvalho. Com quantos anos um potro árabe já pode cobrir éguas? Só um minutinho, Dudu, só voltando um pouquinho na pergunta anterior, isso acontece também com as receptoras, né? Então, nessa época do ano, a gente consegue continuar tirando embrião, tanto no final da estação e depois logo no começo, porque a gente acaba usando na receptora um ciclo artificial, ou seja, através de hormônio, a gente mimetiza um ciclo estral normal e ela está apta a receber um embrião, através de uma manipulação hormonal, né? Na doadora, a gente não consegue fazer isso, porque a gente não consegue produzir ovulação. Se ela não estiver ciclando e ovulando normalmente, a gente não tem a ovulação e aí é impossível você ter a fecundação. O que acontece na receptora é que, como a gente não precisa ter a ovulação, a gente precisa, sim, ter o útero numa fase progesterônica, em condições de receber o embrião. Então, através de hormônios, a gente consegue fazer com que a receptora, artificialmente, esteja boa para receber o embrião. Perfeito, perfeito. E aí a pergunta... Então, assim, não existe uma regra. Não existe uma regra. Você tem raças que são mais precoces, né? Por exemplo, o parto de milha é uma raça bem precoce. Então, normalmente, os cavalos estão aptos a cobrir mais cedo. No árabe, ela também não é tão tardia, né? Mas varia de cavalo para cavalo. O que acontece? Um potro jovem, às vezes ele está apto a cobrir, mas ele tem uma quantidade de espermatozoides ainda menor de quando ele atingir a maturidade sexual. Então, isso tem que ser bem manejado, porque ele não vai poder cobrir muitas éguas, você vai ter que, às vezes, pôr esse sêmen perto da ovulação, e aí você consegue antecipar e começar a cobrir mais precocemente. Agora, não existe uma regra, você precisa coletar e analisar esse sêmen para ver se ele está apto ou não, né? O que você pode fazer, através também de hormônios, é antecipar essa maturidade sexual, mas eu não aconselho, eu acho que você deve deixar uma coisa natural. O que acontece é que, às vezes, você tem alguns cavalos que demoram para atingir a maturidade sexual, aí você pode ajudar através de uso de hormônio, né? Hormônios aí utilizados na reprodução. Bom, para a gente fechar aqui, de novo, mais uma pergunta do... Aliás, se tiver mais algumas perguntas, a gente segue, que está muito legal o bate-papo. O Elias Vanin, de Cuiabá, pediu mais uma pergunta, seguinte. O que poderia levar as éguas em final de prenhez, no último mês da gestação, a deitarem, terem dificuldade de levantar os membros traseiros entrevados e edemizar a vulva? Então, se isso acontece, assim, vamos lá ver, uma coisa normal, às vezes, que acontece, no final da gestação, o potro, às vezes, ele muda de posição no útero. E essa mudança, em algumas éguas, às vezes, pode produzir algum desconforto, né? Tá? Eu não sei especificamente esse caso que ele está relatando, mas o que pode ter acontecido é que essa égua teve algum desconforto, deitou e ficou muito tempo deitada, e isso levou a uma alteração circulatória e provocou esse edema, né? Tem que ser investigado se é isso mesmo ou se não está envolvido alguma antecipação do parto e até uma abertura de cérvix precoce, uma eliminação aí de líquido amniótico antes da hora, né? Que isso tem que ser rapidamente atendido, né? Então, precisava checar a causa. Normalmente, às vezes, acontece isso. Égua, no final de gestação, uma mudança do potro, no posicionamento do potro, às vezes levam a algum desconforto. E aí você tem que analisar se isso é fisiológico ou é patológico, se existe alguma infecção envolvida ou uma antecipação do parto por algum motivo,
né? Agora, o que aconteceu com essa égua, possivelmente ela ficou muito tempo deitada e aí levou a um edema, né, dos membros e da vulva. Maravilha. Orfeu, vamos seguir com os slides agora para você terminar com a Ix e tal. E depois a gente volta que tem mais algumas perguntas. Vamos lá. Então, beleza. Então, pode pôr aí o próximo slide. Então, eu fiz esse slide porque hoje é uma técnica que está sendo muito utilizada no Brasil, ela já é utilizada em outros países, nos Estados Unidos, na Argentina, e agora no Brasil ela está muito utilizada em várias raças. É uma técnica que eu ainda percebo que, por parte de alguns criadores de cavalo árabe, existe uma reticência. Não acredito que seja por valores, mas sim por receio da técnica levar a algum problema nas doadoras, né? Vamos pôr o próximo, por favor? Só eu tirar minha cara aqui da frente. Então, aí, eu não sei se está visível, ou se as pessoas conseguem ler, mas, assim, as indicações para a ICSI. O que é a ICSI? Na verdade, é uma fertilização in vitro, tá? E aí, o que é a vantagem da ICSI? Você pode utilizar garanhões com baixa motilidade ou viabilidade espermática. Então, por exemplo, um garanhão que tenha um sêmen como aquele que a gente viu congelado de má qualidade, você pode utilizar a técnica de ICSI e ter bons resultados, porque você utiliza um espermatozoide, você vai pegar o espermatozoide e colocar ele dentro do ósseo, né? Então, é uma maneira de você poder utilizar um garanhão que você considere um garanhão que possa ser um excelente pai e que não tenha um sêmen de fertilidade adequada, ou refrigerado, ou mesmo congelado. Às vezes você pode ter garanhões que foram congelados, o sêmen, há vários anos atrás, e que esse sêmen, na época, não tinham técnicas que possibilitassem você ter um sêmen de muito boa qualidade. Você pode utilizar a ICSI para aproveitar esse potencial genético desse garanhão, né? Aí, a outra condição é o uso de garanhões de sêmen muito raro, ou seja, você tem um garanhão que já morreu, tem muito pouco sêmen desse garanhão no mercado, ou seu mesmo, né? Então, você não tem disponibilidade e é de alto valor, né? Então, pensa num super garanhão da raça árabe, que já morreu e que comprovadamente é um super reprodutor, que você queria utilizar hoje e você tem poucas palhetas desse garanhão. Por quê? Você pode, cada palheta, você pode usar ela 10 vezes. Você pode fazer 10 a 12 tentativas, tá? Então, você otimiza esse sêmen, né? Uma outra condição, aí partindo para as éguas que desenvolvem, por exemplo, ondas foliculares que não ovulam. Então, você tem éguas que, por algum problema, às vezes de ordem metabólica, ou, enfim, hormonal, que não produzem ovulações efetivas. A gente vê aí alguns casos de éguas muito importantes na raça que, às vezes, acontece isso. Então, é uma forma de você utilizar essas éguas com sucesso. Porque, como eu vou explicar mais para frente a técnica, você não precisa ter a ovulação para você ter o óvulo, né? Porque você vai fazer uma aspiração folicular, tá? Então, você consegue obter o óvulo sem ter necessidade da ovulação. E também éguas doadoras não respondem mais ao programa convencional de coleta de embriões por alguns problemas. Por exemplo, a obstrução de oviduto. Então, o oviduto é onde o óvulo passa, acontece a fecundação e depois o embrião desce e cai no útero. Então, quando você tem uma obstrução, você não tem a fecundação, você não tem a passagem não consegue o óvulo encontrar o espermatozoide e ocorre a fecundação. Então, através da aspiração folicular e da fertilização in vitro, você consegue fazer com que essas éguas continuem produzindo. Ou algum outro problema, ou de útero, ou de cérvix. Por exemplo, às vezes uma égua com fibrose de cérvix, ela não abre mais a cérvix, ela acaba
desenvolvendo endometrites purulentas e você não consegue mais produção de embriões, porque os cílios não são efetivos. Então, através dessa técnica também é possível. E o que acontece? Hoje, você pode fazer a aspiração e não inovular o embrião que se efetiva fruto da fertilização in vitro no momento. Hoje, você também tem condição de vitrificar, você também pode vitrificar embriões normais, e a descongelação e utilização desses embriões vitrificados hoje melhorou muito com as técnicas novas. Então, você tem aí uma taxa entre 65% e 70% de efetividade de embriões que foram vitrificados e descongelados. Então, o que é a vantagem? É que você pode ter uma série de embriões vitrificados, né, prontos ali para você utilizar quando você tiver uma receptora realmente boa, entendeu? E aí a taxa de sucesso fica muito maior, né? Aí embaixo a gente está aí descrevendo como é feito. Então, você tem uma aspiração que pode ser realizada ou numa central ou no próprio Laras, né? Você aspira todos os folículos, porque a égua, normalmente, ela produz mais de um folículo no início, né? Quando ela está começando a ciclar, ela produz vários folículos. E aí vai desenvolvendo e um vira dominante e chega a ovulação. Nessa técnica, você vai fazer uma aspiração de todos esses folículos, tá? E às vezes você consegue vários ósseos, certo? Então, esses ósseos são aspirados, eles são maturados daí in vitro, com um meio que você acrescenta numa estufa, né, tá? E aí aqueles que ficam, que se desenvolvem, eles ficam aptos, né, para ser injetados aí com o espermatozoide e produzir esses embriões. E esses embriões, eles podem ser transferidos ou congelados, tá? E aí a transferência, você pode escolher o momento se esse embrião for congelado, você só vai descongelar ele, você só vai desvitrificar ele no momento que você tiver uma receptora realmente adequada, tá? E normalmente essas receptoras ficam na central até os 90 dias, porque você tem uma taxa maior de reabsorção, de perda desses embriões nessa técnica. Ela gira até 20%, até os 70 dias. Então, a gente dá garantia até 90 dias, tá? Comercialmente, como é realizado o pagamento disso? Você paga um valor que não é muito alto para fazer a aspiração, e aí, se produz embriões, tá? Você só vai pagar com 90 dias de gestação da receptora, tá? Não sei se eu expliquei, se tem alguma dúvida, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Dudu, não estou te ouvindo. Oi, vamos para o próximo? Agora... Isso, vamos para o próximo. Se tiver alguma pergunta, o pessoal já manda no meu WhatsApp aqui. Pode mandar para o WhatsApp do Cláudio também, tá certo? Lá da associação. Tem o telefone dele aí, né? Nós colocamos na tela. Bom, mas vamos lá, vamos para o próximo... para o slide. Não, o slide era esse, aí que será isso aí. Era um apanhado geral, né? Tá. Eu acho que a técnica está sendo muito utilizada. Tá? Você que trabalha aí com a raça quarto de milha, no brasileiro de turismo, está uma febre a utilização dessa técnica por esses motivos que a gente colocou, né? E assim, a experiência que eu tenho, a gente tem algumas éguas que estão na central já há algum tempo sendo aspiradas, e nós nunca tivemos nenhum problema na aspiração. Tem risco? O risco tem como qualquer outra coisa. Por exemplo, quando você está palpando uma égua, você tem o risco. Quando você está fazendo a aspiração, você tem o risco. Mas é um risco totalmente calculado e pequeno, na minha maneira de ver, muito pequeno, né? Tá? Então, nós nunca tivemos problemas na central com relação a essa técnica. Maravilha. Bom, nós temos uma campanha, né, que o pessoal do Fomento está fazendo. O que é o cavalo árabe para você? Nós temos 2 vídeos muito legais. Quer ver? Segura aí, Orfeu, segura aí. Olá, sou o Eduardo Pires Barbosa, do Aras HPJ.
Cavalo árabe, para mim, é a poesia em movimento, a união dos amigos, da família, é o amor à criação e é a persistência que nos leva à perfeição. Olá, eu sou Aura Sotti Monteiro. E eu sou Leonardo Machado, nós somos ESJ Arabians. Laboratório, foi o que você fez, aquele processo todo da transferência de embrião, tá certo, Orfeu? Depende do que ele está se referindo, né? Você tem essa parte da transferência de embrião, tem o congelamento de sêmen. Aí ele continua aqui, ó, principalmente nas éguas que vieram com lavados mais turvos e que na palpação você sentiu que o útero está com característica de ter embrião. E se faz, qual seria os contras? Então, assim, na verdade, o objetivo é que quando você vai realizar o lavado para a coleta do embrião, a gente sempre objetiva um lavado limpo, né? Se deparar com um lavado turvo, sujo, é uma experiência negativa, né? Não é o que a gente espera. O que a gente tenta durante o cio, antes de fazer a inseminação e antes de coletar o embrião, se for o caso, fazer lavados antes da inseminação e pós-ovulação, para que esse útero esteja limpo no momento da coleta do embrião. Você pode utilizar antibióticos, você pode utilizar antifúngicos. O que a gente tenta fazer é um diagnóstico do que está acontecendo. Se essa égua tem um lavado turvo, possivelmente ela tem uma endometrite. Qual é a causa dessa endometrite? Então, tentar isolar a causa através daqueles exames que eu falei, um SUAB, para se identificar se é uma bactéria, se é um fungo, fazer um antibiograma se for uma bactéria, para ver o antibiótico que funciona contra essa bactéria, né? Éguas que desenvolvem endometrite, às vezes, ou na maioria das vezes, elas têm uma dificuldade de limpeza pós-inseminação, então elas acumulam líquido por falta de contração uterina ou por ter um útero penduloso. Então, a gente tem que administrar drogas que aumentem essa contração, porque essa limpeza uterina, que é fisiológica em éguas jovens, ela é muito importante, porque se ela não se limpa e acumula líquido, ela propicia um meio para que a bactéria desenvolva. Então, a gente tem que evitar que esse meio esteja ali, e se você tem bactéria ou fungo, você tem que tratar com o antifúngico ou com o antibiótico adequado. Maravilha. E para a gente encerrar, Orfeu, o Cezinha Schmidt do Arascatu, ele como ele faz toda a parte de digital, né, da divulgação da BCCA, do cavalo árabe, agora ele está falando uma pergunta como criador. Até agora foram as pessoas que mandaram para lá, ele mandou para mim, agora ele como criador. Quais são os índices de resultado da ICSI no momento? Então, a ICSI no momento, quando você tem um embrião, você fez a aspiração, foi feita a maturação, se produziu um embrião, a taxa de sucesso é muito parecida com a transferência. É o que eu falei para você, na central tem um índice em torno de 65-70% de inovulações com embriões de ICSI, até mesmo vitrificado, pós-desvitrificação. O que acontece é que a gente tem uma taxa maior de perda embrionária, que gira em torno de 20%. Então, desses 70% desses embriões pegam na receptora, 20% não chegam a 90 dias. 15% a 20% não chegam a 90 dias. Maravilha. Orfeu, show de bola, viu? Obrigado. Eu que agradeço, espero tenha atendido aí as expectativas e, enfim, reprodução é um tema que a gente pode estar falando aqui a noite inteira, né? Exatamente. Não falamos nem do tempo, mas, enfim, estou aí à disposição para quando precisarem. Eu também sou criador, um apaixonado pela raça árabe
e sou lá proprietário responsável pela central de reprodução. O Cláudio tem todos os meus contatos, qualquer coisa que vocês precisarem, estamos aí à disposição. Maravilha. Até se você quiser pôr um slide, tem um último slide aí, tem o que a central produz aí, alguns animais da central. Claro, tá, vamos lá. Só para encerrar. Vamos lá, pode pôr. Vamos lá, vamos pôr o último slide. Esse é o resultado Depois desse. esperado, né? Esse aí. Aí, tá aí. Tá bom? É a Ser Electra. Não, é a Ser Fashion. Agora, é. na verdade, todas não são mais minhas, né? Felizmente e infelizmente, porque se eu pudesse, teria ficado com elas. Mas parabéns aos novos proprietários. A Ser Fashion, a Ser Magnífica e a Ser Funny. Que show de bola. Maravilha. Mas olha, foi uma aula de reprodução. Obrigado. E nós vamos voltar a falar sobre sêmen. Tá, ok. Quando vocês quiserem. Muito prazer. Maravilha. Grande abraço, Orfeu. Obrigado, viu? Tchau. Show de bola. Bom, esse foi mais um programa do Cavalo Árabe. O tema de hoje, reprodução. Tenho certeza que você gostou muito. Muitas perguntas aqui, não dava tempo de a gente fazer todas. E sugestão, né? Críticas, você pode mandar também para a BCCA, no e-mail da BCCA, você manda para o Cláudio. As perguntas também você pode entrar no e-mail da BCCA, você que não é criador, você que está acompanhando conosco, que curtiu essa aula de reprodução. Um grande abraço e semana que vem tem mais programa do Cavalo Árabe. Vamos falar de performance, vamos falar dos cavalos árabes montados. Grande abraço, mais uma vez, parabéns para toda a diretoria da BCCA. E esse foi só o terceiro programa Cavalo Árabe. Semana que vem tem mais, sempre às 8 da noite. Grande abraço e até lá.